Oi, tudo bom? Eu espero que você esteja bem. Então, dando continuidade ao meu propósito de ler a Bíblia todos os dias, vou continuar lendo aqui em Deuteronômio capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Depois, voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, sigam agora para o norte. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entre em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Então, quando ele fala aqui de Esaú, para que você que não conhece a história, vou contextualizar. Esaú é irmão de Jacó. E o povo de Israel, que Moisés estava liderando ali no deserto, em direção à terra prometida, eram descendentes, aquele povo era descendente, eram filhos de Jacó. E Jacó, irmão de Esaú, então tinha os territórios ali, perto da terra prometida, o povo de Israel. Inclusive, Israel é um nome dado a Jacó, um novo nome dado a Jacó, numa luta que o Jacó teve com o anjo. É uma história muito conhecida no meio cristão, onde Jacó ele luta com um anjo, pela bênção dele. Tem até um hino, que é muito conhecido também. É preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Então, esse hino é baseado na história de Jacó. E nesse evento, Jacó também recebe um novo nome, que é Israel. E o povo de Israel é justamente o povo descendente de Israel, Jacó. E Esaú é o irmão de Jacó. Então ali, Deus orienta para o povo de Israel passar pelo território dos irmãos de Esaú, mas eles não vão herdar nada daquela terra. Porque aquela terra Deus já tinha dado por herança aos filhos de Esaú. Então, voltando aqui, versículo 8. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos. Por isso que eles falam nossos irmãos. Porque o povo de Israel é descendente de Jacó, que é irmão de Esaú. Os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Ló, aqui ele é o sobrinho de Abraão. Abraão, o pai da fé, que Deus deu a promessa dele ter uma descendência muito grande, que justamente essa descendência é o povo de Israel também. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon.
Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns e os Amonitas, os chamavam de Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. Quando eles falam aqui nessa parte, altos como os Anaquins eles eram conhecidos realmente pela grande estatura. Eram homens gigantes da época, assim. Eu não vou saber exatamente qual era a altura, mas aqui mais à frente, né, quando ele fala do rei Og, ele vai falar mais ou menos do tamanho da cama do rei Og, que é em torno de 4 metros e meio de comprimento. Então a gente pode perceber que realmente eram homens enormes, né? Grandes, para uma pessoa deitar numa cama ali, né? Feita exclusivamente do seu tamanho, né? Proporcionando um conforto, ter 4 metros a 4 metros e meio de comprimento e de largura tinha 1,80 m, então assim, realmente eram homens muito grandes. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os Horeus, os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego na mão de vocês Seom, Amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comece a ocupação e entre em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Versículo 26. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, e iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, os filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixando nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximarão da terra dos filhos de Amon, nem da terra, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Amém.